Só Então, bora lá. Então, prematuridade. Não. Prematuridade. Mas assim, eu vou corrigir a prova e vou lançar no CITA, tá? Prematuridade é todo nascimento que ocorre antes de 37 semanas de gestação, tá? Em decorrência da prematuridade, a gente tem um grande número de mortes neonatais e graves complicações. Porque as complicações da prematuridade, elas permanecem e vão aparecer ao longo da vida daquela criança. Então, é uma criança que teve hipóxia de parto, que não estava com o sistema neurológico completamente desenvolvido. É uma criança que vai ter as alergias alimentares, risco maior de complicações cardiovasculares, distúrbios como diabetes, problemas respiratórios. Então, todas essas alterações estão presentes numa criança, no recém-nascido prematuro. Então, aqui, ó, nós vamos ter um risco maior de apneia da prematuridade, pneumotórax, displasia pulmonar, já que aqueles alvéolos eles não estão preparados para o nascimento, síndrome do desconforto respiratório e o óbito. Nas complicações a longo prazo, é aquela criança asmática e os quadros de bronquiolite, gastrointestinal. Na prematuridade, você tem um aumento da produção, um quadro de hiperbilirubinemia, então o que pode evoluir para alterações neurológicas, aumenta o risco de enterocolite necrosante, então o processo infeccioso às vezes vai evoluir para retirada de parte do intestino, restrição do crescimento, intolerância alimentar, intolerância e alergias alimentares e síndrome do intestino curto. Sistema nervoso central. Ali, no risco do parto, seja ele numa cesárea ou no parto normal, você aumenta o risco de tocotraumatismo. Então, aumenta o risco de hemorragias intraventriculares, hidrocefalia, evoluir para quadros de meningite e convulsão. A longo prazo, pode ser uma criança com paralisia cerebral, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, hidrocefalia, alguma incapacidade motora, então não andar, problemas comportamentais, esses desvios, os autismos, TDAH, problemas de aprendizagem e quadros convulsivos. Cardiovasculares. Então, persistência do canal arterial, hipertensão pulmonar, evoluir para hipertensão pulmonar, hipertensão arterial ao longo da vida. O olho, a retinopatia da prematuridade, pelo próprio uso do oxigênio, aumentando o risco de descolamento, cegueira e estrabismo. Quadros de anemias, necessidade de transfundir, evoluir com quadros de anemia crônica. Alterações de hipoglicemia ou deficiência do cortisol, doenças endócrinas, diabetes. Sexo, infecções, deficiência imune, deficiências auditivas, quebra do vínculo mãe-filho, estresse familiar. Eu sou mãe de filho prematuro, então meu filho nasceu com 32 semanas e chegou a pesar 1,6 kg. O meu filho como sequela, ele passou em investigação 2 anos e meio para um quadro de diabetes. Então, hoje ele é uma criança que vive em dieta, porque ele tem um risco maior de evoluir para diabetes, já que eu tive diabetes na gravidez e permaneci diabética. Ele teve alergia ao leite, né, à proteína do leite e à lactose. Alergia ao ovo, tem um quadro asmático e também teve refluxo. Então, e todos esses problemas aí persistem. O refluxo, a asma, a alergia ao leite, entendeu? Então, uma lata de leite que eu compro para meu filho é R$200.
Então, essas mãezinhas de meninas, crianças que nascem com 26, 28 semanas, será que tem as condições que a gente tem para criar os filhos da gente? Então, eu larguei meu consultório. O fato de eu estar na UFOB hoje é porque eu também larguei meu consultório em função do meu filho. Porque eu tinha que fazer fisioterapia, tinha que ir para o pediatra toda semana, porque a dose da medicação que ele utilizava era dependente do peso. Então eu tinha que pesar na mesma balança toda semana. Entendeu? Então, são complicações que a gente vai ter na vida adulta, sequelas na vida adulta. Então, a prematuridade, ela precisa ser combatida na obstetrícia. E ela vai ser combatida com um pré-natal adequado, com condutas adequadas na sala de parto, né? O cuidado que o pediatra vai ter com aquele recém-nascido. Então, isso daí é que vai minimizar esses problemas a curto e as complicações a longo prazo na vida dessa criança. Prematuridade a gente vai dividir, né? Ela pode ser extrema, abaixo de 28 semanas, grave, entre 28 a 32, e tardia, entre 32 a 37. Quanto menor a idade gestacional, maior o risco de complicações, maior o risco de perda de essa gestação não evoluir adequadamente. E aí, a nossa unidade no Hospital do Oeste, a gente tem uma sobrevida melhor em gestações acima de 28 semanas. Nós temos um caso que nasceu com 26, tá? Que foi o prematuro mais extremo, mas a gente tem uma sobrevida melhor acima de 28 semanas. E essas crianças abaixo de 28 semanas são aquelas de sequelas tardias mais graves, porque realmente os aparelhos, os órgãos não estão prontos. Então aí elas vão ter complicações relacionadas às dificuldades de aprendizado, aos distúrbios, às displasias, aos problemas endócrinos, aos problemas de alergia, aos problemas respiratórios, a cegueira, problemas de audição, e vão estar relacionados com essa prematuridade extrema. O trabalho de parto prematuro é uma doença multifatorial, porque quando a gente estudou semana passada sobre contrações, a gente falou de uma reação inflamatória. Então, fatores inflamatórios que liberam a produção de prostaciclinas vão atuar nas membranas, rompendo as membranas ou atuando na cascata, liberando as contrações uterinas. Então, para desencadear essas contrações, nós temos múltiplos fatores. O processo inflamatório, então uma infecção urinária, uma apendicite, uma pneumonia, uma infecção dentária, o estresse. Então, gestantes que têm um trabalho exaustivo, então aquela que é gari, que trabalha na rua, andando o dia inteiro, que trabalha ali na zona azul. Eu já tive gestantes que trabalhavam na zona azul e a gente tem que solicitar mudança de atuação dentro da empresa. As modificações no colo do útero, então a paciente que teve uma cauterização, que teve uma biópsia, fez a retirada de um fragmento do colo do útero, aumenta o risco para trabalho de parto prematuros. Problemas que vão atuar naquela placenta, diminuindo, dando uma doença placentária, então a doença hipertensiva sim, e os problemas relacionados ao sangramento, então o descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, uma vasa prévia, todas essas alterações podem aumentar o risco de hemorragia e aí desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, esses fatores inflamatórios, estresse, modificações físicas, isquemia placentária e hemorragia vão atuar no cóleo e na tecido pela produção de substâncias inflamatórias. Isso daqui
vai agir sobre as proteases e os prostaglandes, causando ou a ruptura prematura da membrana ovular. Então, eu rompi a bolsa, vai liberar prostaciclinas, que vão aumentar as contrações uterinas e desencadear um trabalho de parto prematuro. Ou essas modificações atuam diretamente sobre o mecanismo de contração e vão desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, para atuar, para aquela paciente não ter o trabalho de parto prematuro, eu tenho que estar atento a essas inflamações, esses estresses, avaliar se a paciente tem um risco para hemorragia, alterações placentárias, ou a história obstétrica, a história ginecológica dela, que possa atuar ali no colo do útero, favorecendo o trabalho de parto prematuro. Então, eu tenho um aumento das contrações, um amadurecimento do colo, uma ativação da membrana e um processo inflamatório da membrana córeo-tecidual. Então, isso daqui junto vão interagir e desencadear o trabalho de parto prematuro. Processos infecciosos, a sobredistensão uterina. Então, uma gestação com polidramia, que é característica da doença da diabetes gestacional. É a sobredistensão uterina causada quando eu tenho uma gestação gemelar. Então, aquele útero ele vai distender mais ainda. Uma reação alérgica anormal. Então, a placenta, na teoria da doença hipertensiva, ela é considerada como um fator desencadeante das alterações vasculares. Então, o feto, ele é considerado como um corpo estranho. Ele é um parasita que tira tudo da mãe. E sempre o nosso organismo vai tentar aumentar, expulsar aquele feto. Então, desencadear um trabalho de parto prematuro. E aqui as desordens endócrinas. Então, principalmente a diabetes gestacional. O que a gente tem que ficar atento àquela paciente para avaliar na anamnese dela se ela tem um risco maior para trabalho de parto prematuro ou não? Antecedentes de trabalho de parto em gestação anterior, trabalho de parto prematuro. Pacientes que evoluíram com bolsa rota antes do trabalho de parto. Cirurgia do colo uterino, ou fez o cone, decorrente do tratamento para uma suspeita de um câncer do colo do útero, ou fez uma curetagem e utilizou velas de dilatação, então ela aumenta o risco para uma incompetência isquiocervical. A história familiar de trabalho de parto prematuro, perdas gestacionais anteriores, pacientes com alterações no útero, então pacientes com miomas, intervalo gestacional menor que 18 meses, então o útero, o estado nutricional daquela paciente está debilitado, não pronto para receber uma próxima gestação. A primeira gestação, manulípara e as grandes multíparas. Na gestação atual, avaliar se é uma gestação múltipla, né? Então a sobredistensão uterina na gravidez gemelar, avaliar pela ultrassonografia morfológica de primeiro e depois na ultrassom morfológica de segundo o colo curto e decidir pelo uso da cerclagem ou uso do berçário para tratar a incompetência isquiocervical, avaliar as infecções sexualmente transmissíveis, gonorreia e clamídia, avaliar as vaginoses bacterianas, aquela paciente que evoluiu com infecção urinária de repetição, se é uma paciente que está associada com uma gravidez por fertilização assistida, se foi preciso fazer uma minocentese para coleta de material para avaliar uma infecção por citomegalovírus, por exemplo, um cariótipo fetal, se a paciente sofreu alguma cirurgia abdominal, teve uma apendicite, ela teve uma polelitíase e precisou fazer um procedimento,
a infecção dentária. Por isso a importância da consulta com a primeira vez com a enfermeira que vai estar encaminhando essa paciente com a consulta do dentista na unidade básica. Os extremos da idade, então é uma gravidez desejada, é uma paciente jovem que não vai assumir o pré-natal, não vai fazer as consultas adequadamente, não vai fazer o tratamento adequadamente dos processos infecciosos. A idade materna avançada, se é uma paciente que usa drogas, fuma ou álcool, a etnia afrodescendente, o baixo nível socioeconômico, associado principalmente à não adesão ao pré-natal, vítima de violência, depressão e os poluentes ambientais. Então, todos esses fatores, ou obstétrico anterior, ou obstétrico atual, ou associados às características demográficas, sociais e nutricionais daquela paciente, devem ser avaliados na nossa consulta de pré-natal. Porque se ela tem esses fatores de risco, você vai ficar mais atento para você estar investigando e a possibilidade de um trabalho de parto prematuro. O diagnóstico, ele é clínico. Então, é aquela paciente que vai chegar com queixa de cólica. Por isso que é importante você avaliar. Teve cólica? Ela é persistente? É de caráter irregular? Está associada a alguma atividade física? Melhora com o uso da medicação? Essa cólica tem a presença de sangramento ou perda de líquido ou do catarro? Então, essas características precisam ser avaliadas para você identificar se trata de uma cólica persistente que tem contrações regulares a cada 5 minutos. Porque se eu tiver contrações persistentes organizadas, elas vão promover a dilatação cervical acima de 1 centímetro, vai permitir que aquele colo amadureça e dilate. Então, ele apague e dilate, evoluindo para o trabalho de parto propriamente dito. Por isso que é importante a gente avaliar quais são as características da contração uterina, se aquele conteúdo vaginal tem corrimento, tem sangue, tem perda de líquido, avaliar se o colo está tendo dilatação e, através da ultrassonografia, a gente vai fazer a medida do colo do útero e avaliar se, de acordo com a idade gestacional, é possível fazer a cerclagem ou é possível fazer o berçário. Os marcadores. Então, nas vaginoses bacterianas, aquela paciente que está com uma secreção amarela esverdeada, gestações de 16 semanas, nós vamos ter que avaliar se ela é assintomática. Então, por isso que é importante a cultura, a bacterioscopia da secreção vaginal, que vocês percebem que a paciente no SUS, ela acaba realizando com mais frequência. Então, a gente recebe no pré-natal aquela bacterioscopia da secreção vaginal. O que não é comum a solicitação e realização de bacterioscopia no consultório particular. Então, a gente faz na primeira consulta a avaliação, coleta do preventivo, faz a colposcopia, mas poucas vezes a gente faz a coleta da secreção vaginal. Pode ser avaliado a fibronectina, então esse é uma avaliação, uma previsão do trabalho de parto. Essa fibronectina, ela vai estar presente nessa interface entre o cólio e o ânimo. Numa idade gestacional até 18 semanas, ela está presente e ausente após as 22 semanas. No trabalho de parto prematuro, ela vai estar presente na secreção cérvico-vaginal. Então, a gente tem marcadores que possam ser utilizados para detectar a presença dessa fibronectina. São testes rápidos. Normalmente são suaves que você vai passar ali na vagina da paciente, vai colocar num cotonete e avaliar em uma fita. A gente vai estar mostrando isso para vocês. A ultrassom. Através da ultrassom, aquele transdutor
transvaginal, ele vai estar medindo essa relação entre o orifício externo e o orifício interno do colo do útero e vai avaliar se existe algum grau de dilatação. Então, quando vocês percebem que do T, do Y, do V e do U, o U é um colo uterino que já está aqui, ó, aberto, tá? E aqui, ó, você tem um colo uterino que ele é longo. Então, você tem uma distância entre o orifício externo e o interno. Então, o V é um encurtamento progressivo e aqui é um colo que já está dilatado. Então, através da ultrassonografia, a gente vai fazer essa medida do colo do útero. O ideal é a ultrassom entre 20 e 14 semanas, mas ela também é realizada na ultrassom morfo de primeiro, entre 11 e 14 semanas. O ideal é que seja realizado na morfo de primeiro, porque você consegue pegar uma idade gestacional abaixo de 16, onde você conseguiria estar fazendo a cerclagem, o fechamento. E o ponto de corte é 30 milímetros. Então, 30, algumas literaturas colocam em 25, mas normalmente abaixo de 30 vão estar chamando de colos curtos. E aí aqui, ó, é esse comprimento cervical. Quanto menor esse comprimento, maior o risco de trabalho de parto prematuro. Então, essa noite eu estava de plantão no HO e recebemos uma paciente já numa idade gestacional de 23 semanas e ela fez uma ultrassonografia e o colo dela estava em 20. Ela foi encaminhada para o HO na tentativa que a gente fizesse cerclagem. Mas não dá mais para fazer cerclagem. Cerclagem nessa idade gestacional seria chamado cerclagens heróicas. Só que ela já tem um colo curto. Se eu tenho um colo curto, maior risco de quando eu passar a agulha, eu vou pegar uma rotura de membrana, aumentar o risco de hemorragia, aumentar o risco de infecção e não dar certo aquela cerclagem. Então eu orientei, a gente internou a paciente, pediu as ultrassonografias e a indicação para ela é o persário e o uso da progesterona. Se ela evoluir para uma perda da gestação, na próxima gravidez, ela vai ter que fazer a cerclagem o mais precoce possível. Então, por isso que estudar a história obstétrica, perguntar se ela teve aborto, qual a idade do aborto, se foi feito curetagem, se foi provocado ou espontâneo, se o parto, qual a idade gestacional que nasceu, se foi prematuro ou não, é importante para você definir o procedimento que possa ser realizado ou não nessa paciente, principalmente em relação à cerclagem. Então, essa medida do colo, ele é importante tanto em gestações únicas como múltiplas. Quanto menor o comprimento, maior o risco de trabalho de parto prematuro. E aí, a ultrassom é que vai avaliar, rastrear entre 18 e 24 semanas. Se for um colo curto, a gente faz o uso da progesterona vaginal, que vai manter até por volta de 36 semanas, e você fazer o uso do persário ou indicar a cerclagem. No Brasil, essa rotina de avaliação de colo do útero, ela não é recomendada, porque ela é feita quando a paciente tem a oportunidade de fazer a ultrassonografia morfológica. Se a paciente é do SUS, o SUS não paga a ultrassom morfológica, então ela acaba não fazendo o exame. Então, nós como obstetras, nós temos que dar a oportunidade da paciente. Você não pode deduzir que ela não tem dinheiro para pagar o exame. Você tem que solicitar e explicar a importância do exame, deixar isso no cartão de pré-natal, foi solicitada a ultrassonografia morfológica, e deixar no prontuário eletrônico. Porque se ela evoluir para perda, alguma intercorrência e vier o advogado de porta de cadeia questionar a perda da gestação, você está respaldado. Se você solicitou e a paciente não conseguiu realizar, ok?
Então, aqui, ó, pacientes sintomáticas, aquela com contrações, que você está fazendo o toque, você está observando que aquele toque, aquele colo não está tão grosso, que ele começa a estar mais amolecido, ter um grau de dilatação. É importante você fazer a monitorização uterina e passar o espéculo. Passando o espéculo, você vai avaliar as características daquele colo, se ele está tendo mudanças cervicais, se as contrações estão parando, né? Ou está evoluindo da dilatação ou apagamento daquele colo. Se tem dilatação, contrações regulares, você vai fazer a medida do colo do útero através da ultrassom e fazer a dosagem da fibronectina fetal para predizer o risco de trabalho de parto prematuro. Se as membranas são íntegras, ela não tem queixa de perda de líquido, faz o toque, avalia se tem dilatação e faz o uso de medicações para inibir o trabalho de parto prematuro. Se a membrana está rota, a conduta é individualizada de acordo com a idade gestacional da paciente. Aí é o caso da próxima aula. Então, as estratégias de prevenção estão relacionadas à melhora do cartão de pré-natal daquela paciente, rastrear os fatores de risco através de uma anamnese e solicitação de exames adequados, tratar as infecções, se possível, se elas foram detectadas, e cessar o tabagismo, o etilismo, estratégias farmacológicas através de inibição do trabalho de parto, cirúrgicas através do uso da cerclagem ou mecânica através do pressário. E também pode ser utilizado o ômega 3. Então, essas medicações que vocês veem, Damatem, Regenes Premium, eles têm na sua composição o ômega 3, que vai diminuir, ele está associado a diminuir o risco de trabalho de parto, uma redução até 53% antes de 34 semanas. Então, pacientes que tenham condições de fazer o uso dessas medicações diferenciadas, seria importante sim. A progesterona. No mercado, a mais conhecida acaba sendo o Ultrogestan, mas a gente também tem o Gimpro, tem o Juno, e essa progesterona, ela vai agir no útero, deixando o útero quiescente, relaxado, diminuir aquelas contrações uterinas. Então, pacientes com histórico de prematuridade, essa progesterona vai relaxar a musculatura lisa, além dos efeitos anti-inflamatórios, diminuindo aquele risco de alterações do colo do útero, de dilatação e amolecimento do colo do útero. Os estudos mostram que ela pode ser utilizada após aquela paciente que avaliou o colo do útero, é um colo curto, e você vai manter ela até 36 semanas de gestação. A dosagem. A progesterona, ela tem de 100 e de 200. A de 100, normalmente, a gente utiliza nos distúrbios do ciclo menstrual, na parte de ginecologia. E a de 200 é na parte de obstetrícia. O mesmo comprimido, ele pode ser oral e vaginal. Se a paciente está apresentando um sangramento aumentado, a gente acaba colocando para ela tomar. Se a paciente não tiver queixa de sangramento ou um sangramento em pequena quantidade, você pode fazer o uso da medicação vaginal, porque a absorção é melhor, ela é mais ativa, a partir de 14 semanas até 36. Então, 36 são aquelas 4 semanas que antecedem o trabalho, a data provável do parto, que é quando as pacientes teriam as contrações mais regulares e frequentes para preparar o colo do útero para o trabalho de parto. Por isso que a gente mantém até 36 semanas, tá? Professor, quando o sangramento é de menor intensidade, a menstruação é vaginal? Pode ser vaginal. Mas... é um sangramento assim, borra de café, aquele que ela passa papel higiênico e suja, aquele que suja o absorvente. Agora, se é um sangramento, vamos dizer, ela tem a sensação, eu
deixei com um pedaço de fígado, tem um pedaço de coágulo, então já tem um sangramento maior, entendeu? Aí você passaria ele oral, de acordo com diminui o sangramento, você pode dar ela vaginal. Tá? A cerclagem. A cerclagem é essa costura aqui que a gente vai realizar, tá? Então, normalmente o ponto é um ponto chamado de McDonald's, onde você vai fazer aqui um ponto nos 4 quadrantes. Então, 1, 2, 3, 4, e fica o fio e o nó pro lado de fora. Quando é 36 semanas, a gente passa o espéculo novamente, você vai apreender esse ponto com uma pinça e corta. Então, a gente tira isso daqui, essa cerclagem com 36 semanas, porque aí a paciente pode entrar em trabalho de parto, tá? Então, ela vai ser indicada pela história ou profilática. Então, aquela paciente que tem um diagnóstico, fez a ultrassonografia e mostrou que ela tem um colo curto, tá? Para pacientes com encurtamento do colo. Ou a paciente que tem histórico de perda de gestações anteriores. Então, eu tive partos prematuros com 22, 24, 26 e perdi todas as gestações. Então, essa paciente engravidando, ela tem a indicação da realização de cerclagem. O ideal, quanto mais precoce, melhor. Por quê? Quanto mais precoce, eu vou ter um colo que ainda está longo. Então, a técnica, a realização do procedimento, ele se torna mais fácil. Quando esse colo vai se tornando cada vez mais curto, às vezes você já vai ter a protusão da bolsa. Então, é como ele está fazendo aqui com o dedo. Acaba tendo que empurrar essa bolsa para depois você fazer o ponto. E isso acaba aumentando o risco de você passar a agulha ali e ter uma ruptura da bolsa, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de hemorragia e não dá certo a técnica. Então, essa cerclagem de resgate ou emergência, tem casos sim descritos na literatura que até 24, 26 semanas são cerclagens heróicas. Então, tem que ser um cirurgião de boa habilidade, discutir com a paciente, realizar um termo de consentimento, porque o risco de perda da gestação é alto. E aí vai ser uma tentativa para ver se dá certo, tá? O pessário. O pessário são aqueles botões ali de borracha que eles vão ser acoplados ao colo do útero. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que aqui seria o pessário, ele vai ser acoplado aqui ao colo do útero. Então, o colo vai ficar saindo aqui e ele acaba acomodando e fechando aquele colo do útero. Pode ser colocado ambulatoriamente, sem a necessidade de anestesia, mas às vezes a gente ainda prefere colocar no centro cirúrgico, fazer uma sedação daquela paciente, tá? Para você acoplar melhor esse pessário, para você ter uma resposta melhor, ter um risco dele não sair do lugar, tá? Então, até uma colega de vocês que está terminando agora, né, o internato, acabou tendo que postergar o término do internato, porque a gente teve que colocar o pessário nela, porque ela evoluiu com o risco de trabalho de parto prematuro, tá? E aí é bem chato. Então, ele vai dar um suporte para o útero, reajustando aquele ângulo entre o maior eixo e a pelve. Então, ele vai fechar o orifício cervical do colo do útero. Esse pessário, ele também vai ser retirado por volta de 36 semanas, da mesma forma que a cerclagem. E aí, esse paciente pode evoluir para um trabalho de parto. Não necessariamente que tenha que fazer cesariana, porque ela tem cerclagem, ou que faz uso do pessário, porque você vai tirar. Então, a cesariana vai ser indicada por história obstétrica, ou patologia materna, ou patologia fetal. Não por você ter colocado o pessário ou realizado a cerclagem. Você não pode esquecer, no caso de uma cesárea, de tirar os pontos da cerclagem, tá? Então, No caso, por que a gente não esperaria até 37 semanas? a
Porque assim, existe quando vocês forem estudar pelos guide, se vocês estudarem pelos 2 últimos mais novos, ele fala em trabalho de parto prematuro, e é você aguardar até 37 semanas, principalmente na ruptura prematura de membranas ovulares. Mas quando você fala no Zugaib antigo, ele fala em trabalho de parto de você tirar com 32 semanas. Então, nesses últimos 3 anos, existe uma evolução dentro da obstetrícia em aguardar até 36 e 37. Só que quando você fala em contrações fisiológicas, elas são aumento de volume, que pode ser aumento de intensidade e frequência, a partir de 4 semanas que antecedem o trabalho de parto, que é 36 semanas. Então, por isso que a gente tira a cerclagem com 36 e tira o pessário com 36. Porque se a paciente ela estiver lá em Mopará e ela entrar em trabalho de parto com 36 semanas com a cerclagem, pode rasgar esse colo do útero. Aí ela evoluir para uma hemorragia e não dá tempo de chegar em Barreiras. Entendeu? Por exemplo, se antes de 36 semanas ela começar a ter as contrações, vai só usar progesterona? A gente usa as medicações, deixa ela internada, reavalia. Se a gente observar que aquelas contrações que ela está apresentando alteração naquele colo, aí vai ser tirado da cerclagem, ok? Só em relação à bolsa rosa, a gente vai estar falando que não existe ainda 100% certeza que precisa ser tirado da cerclagem. Normalmente a gente observa, o paciente vai ser internado, controle infeccioso, controle de ultrassom, e a partir daí tem uma conduta ativa ou expectante em relação à cerclagem, retirada ou não. Terapia antimicrobiana. Então, o uso de rotina não é eficaz para prevenir o trabalho de parto. É importante você prescrever o antimicrobiano na presença de infecção estabelecida. Então, tem uma infecção bacteriana, tem uma infecção de trabalho de parto prematuro, há necessidade do uso do antibiótico, sim. O importante é que a gente faça a avaliação do beta hemolítico, né? A gente vai estar falando dele aqui. E aí você vai fazer a cultura da secreção. Se for presença do Streptococcus beta hemolíticos, você vai tratar. Se não tiver a presença, normalmente a gente mantém esse antibiótico de 48 horas e tira o antibiótico. Você tem que pensar que o antibiótico acaba criando uma resistência, e alguns estudos também falam de resistência no recém-nascido em decorrência do uso do antibiótico na mãe. Porque esse neném não é um neném que tem um risco, por exemplo, de evoluir para uma enterocolite necrotizante, então ele vai ter que usar antibiótico. E aí, se você já está dando uma resistência, você vai ter que aumentar esse espectro desse antibiótico naquele recém-nascido. Inibir o trabalho de parto. Então, da mesma forma que vocês têm que saber a dose do sulfato de magnésio para inibição de uma crise convulsiva, né, de uma pré-eclâmpsia, você tem que saber qual é o tocolítico que você vai utilizar e qual é a dose que você vai utilizar, principalmente se você tiver de plantão numa cidade de interior e vai transferir aquela paciente numa unidade terciária, que é uma gestação de trabalho de parto prematuro. Então, esse tocolítico, ele vai ser na tentativa de prolongar a gestação. Então, você vai permitir o uso do corticoide para amadurecer o pulmão, o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção e avaliar se há necessidade de transferir a paciente. A gente transfere não é só de Angicalva a Barreiras, a gente transfere de Barreiras para Salvador, quando a nossa neonatologia também está lotada. Então, a gente tem que saber adequadamente essas medicações.
Os efeitos, a escolha vai ser utilizada, vai ser realizada. Quais são os efeitos colaterais? A paciente tem alguma doença de base que contraindique a utilização de um tocolítico específico? Quais os custos? Aquele hospital tem aquela medicação de ponta, ou a gente está aqui no Hospital do Oeste ou na Maternidade de Barreiras que não tem uma medicação de ponta? Qual a eficácia e qual a sua experiência? Eu posso até ir para o Sírio, mas eu só estou no Sírio há uma semana e eu só sei utilizar a nifedipina. Então eu só vou usar a nifedipina. Até eu aprender a dose, a diluição, como é que é feita de forma clara e eficiente a medicação de alto custo, ok? Então a sua experiência como profissional também é avaliada. Daí a gente vai dividir em 5 classes. Os mais utilizados aqui, os mais antigos, é o salbutamol e a terbutalina. Então, o agonista beta-2 adrenérgico. A nifedipina, que é o que a gente utiliza com frequência aqui no hospital, são os bloqueadores do canal de cálcio. Então, aí eu vou tirar aquelas contrações uterinas. O sulfato de magnésio, que acaba sendo utilizado no mecanismo de neuroproteção. Os antagonistas do receptor da ocitocina, o atosibano, e os doadores de óxido nítrico. Então, assim, todas as pacientes, em qualquer situação, a gente utiliza o tocolítico? Não. Tem as contraindicações chamadas absolutas. Então, se eu tenho uma paciente com doença cardiovascular ou renal grave, você não vai utilizar a medicação. Porque a medicação em si, o tocolítico, vai ter efeitos colaterais exacerbados sobre aquela paciente. Paciente com hipertensão arterial não controlada. Então, paciente evoluindo para uma pré-eclâmpsia com alterações da função renal e hepática, lesões de órgão-alvo, não justifica eu manter a gestação. A gente vai interromper a gestação por benefício materno. Diabetes não controlada. Então, aquela paciente insulino-dependente que está evoluindo, às vezes, até com um feto grande para a idade gestacional. O paciente está apresentando um controle glicêmico inadequado com altas doses de insulina, não justifica eu manter a gestação. Pacientes que estão apresentando sangramento, um descolamento prematuro de placenta, então vai evoluir com desequilíbrio hemodinâmico materno, aumentando o risco materno e o risco daquele feto também. Infecções ovulares. Então, ela teve uma ruptura prematura de membrana ovulares, ela está com corioamnioniite, está apresentando febre, taquicardia, alteração do leucograma, não justificam manter a gestação. Gestação com morte fetal, gestação acima de 36 semanas, então eu já tenho uma maturação pulmonar, condições fetais não tranquilizadoras. Então, eu faço uma cardiotocografia e tenho um padrão de sofrimento fetal. Então, não justifica eu manter e utilizar tocolítico. Relativas. Uma hipertensão arterial controlada, então uma subdose de metildopa, ou uma dose de metildopa de 500 de 6 em 6 horas, mas que não tem alteração laboratorial. Diabetes controlado. Ruptura prematura de membranas, dependendo da idade gestacional que está. Então, teria o benefício de inibir o trabalho de parto para a atuação do corticoide para maturação pulmonar. Pacientes com aloisominização RH, gestação com 34 semanas ou mais, infecção respiratória grave, sangramento materno com instabilidade, contraindicação a agente tocolítico. Então, você vai avaliar todos esses fatores maternos e fetais para decidir se você vai manter aquele trabalho de parto ou se você vai inibir aquele trabalho de parto prematuro. Quais são as drogas? Então, a gente tem a nifedipina, a gente tem uma dose de ataque de 30 miligramas. Então, você pega um comprimido de 10 e vai fazer ele de 20 em 20 minutos
até 3 doses. Depois você vai fazer a dose de manutenção de 20 a cada 6 horas e você vai manter por 48 horas. A finalidade é você fazer o corticoide. Então, se eu faço a betametasona 12 miligramas uma vez por dia, né, a cada 24 horas, você completa mantendo essa dose de manutenção por 48 horas. Qual é o efeito colateral aqui? Cefaleia e rubor. O salbutamol. O salbutamol a gente vai diluir, né, ele num soro glicosado, num soro fisiológico, e você vai colocar, o ideal é que seja em bomba de infusão ou um gotejamento lento. Evitar nas diabéticas e nas cardiopatas, porque essa paciente aqui, ela pode evoluir até com edema agudo de pulmão. Então, vai ter que controlar a frequência cardíaca materna, a frequência cardíaca fetal. Se você tiver um aumento da frequência cardíaca daquela paciente, ó, você olha pro pescoço dela e já tá bem assim, ó. O coração dela tá saindo pela boca. E a frequência do neném já está em 160, 170, 180, você vai desligar essa bomba, ofertar oxigênio, ofertar um Ringer lactato, hidratar essa paciente para diminuir a ação do salbutamol. Então, essa medicação tem que ser utilizada com parcimônia e observando a mãe e o feto. A terbutaline. A terbutaline, por ela ser realizada subcutâneo, é uma medicação que é interessante naquele caso que você vai transferir. Mesmo a paciente não pensando em trabalho de parto prematuro. Vocês estão lá em São Desidério e você está uma paciente, uma primigesta que está em trabalho de parto com 38 semanas e você está observando que ela está evoluindo com distócia. Não vai passar. Então, se você vai transferir para Barreiras, eu posso até fazer aqui, ó, uma ampolinha subcutâneo ali, para diminuir as contrações, para que eu transfira aquela paciente. Vocês terem uma ideia como isso é importante, já fiz uma cesariana pós-morte na emergência do hospital, na estabilização do HO, por uma paciente que veio em transferência e a equipe de enfermagem e o médico que estavam presentes na transferência esqueceram de tirar a ocitocina ligada no soro. Então, eles já trouxeram porque não estava evoluindo o parto por uma distócia e ainda deixaram a ocitocina. Então, a contração, ó, ficou ali. O que aconteceu? O útero rompeu, o paciente morreu. Tá? Então, esse transferir não é só jogar o problema para frente, não. Você tem que avaliar as suas condições de transporte. Como é seu transporte? O que você está fazendo adequadamente para chegar com a paciente viva? E aí a terbutaline, para você diminuir essa contração efetiva, seria uma boa escolha, tá? A ritrodrina, a indometacina e o atosibano, vocês, para mim, tem que lembrar que existem, tá? Qual a classe que são utilizados, mas não é a nossa experiência real na grande maioria dos hospitais brasileiros. Isso daí são hospitais de ponta que têm essas medicações, menor efeito colateral. E o sulfato de magnésio, é importante vocês saberem a dose de ataque e a dose de manutenção, então se biocrist vocês vão utilizar, mesmo o esquema utilizado na doença hipertensiva, porque nessa paciente do trabalho de parto prematuro, até 32 semanas, a gente vai estar utilizando o sulfato não pensando em inibição, a gente vai estar pensando ele em neuroproteção, diminuir o risco de paralisia cerebral. Repouso, hidratação e outras medicações. Então, assim, normalmente quando a gente interna essa paciente, a gente vai diminuir o estresse, porque ela vai ficar lá deitada. Deitada não significa que ela é para ficar acamada, porque você sabe que gestante tem um potencial trombogênico. Se ela fica só deitada, acamada, aumenta o risco de trombose.
Mas não é para ela ficar perambulando dentro do hospital, nem perambulando dentro de casa, nem indo para o supermercado. É para ter repouso. Hidratar. Nas prescrições antigas, nas recomendações antigas, falaram que era importante fazer uma hidratação. Mas você tem que pensar que a paciente já está edemaciada. A gestante já perdeu líquido para o terceiro estágio. Então você está dando mais líquido para ela. Você está aumentando o risco dela evoluir para uma edema de pulmão. Então, hidratação exagerada, nem pensar. E esses compostos, piperidolato, risperidina e o ácido ascórbico, que é o mais conhecido da quetil-OB, só para obstetra antigo, efeito placebo, não tem indicação mais na literatura. Então, o velho Buscodur, a escopolamina e o paracetamol é que vai relaxar, associada ao uso da progesterona para essa paciente, é a outra alternativa para o controle da dor, tá? Nada de passar anti-inflamatório. E se você passar anti-inflamatório, diminui a produção do líquido amniótico. Não utiliza. Então, a paracetamol, dipirona e escopolamina no controle da dor dessa paciente. Corticoide. O corticoide, ele vai ser utilizado naquelas gestações entre 23 e 34 semanas para amadurecimento pulmonar. O ideal é que o nascimento ocorra até 48 horas, porque aí você vai ter uma eficácia da medicação. E no máximo nos primeiros 7 dias. Questiona-se se a gente vai ter que fazer um novo ciclo caso esse parto não ocorra com esses 7 dias. Mas a literatura entre os prós e os contras de repetir o corticoide, ela não indica um novo ciclo. Porque você está falando de uma medicação que pode diminuir a imunidade da paciente para uma paciente que está tendo o risco de ter uma infecção, uma corioamnionites, por exemplo. Então, o ideal é não repetir esse ciclo de 7 dias. Então, isso daí ele vai ter que ser individualizado. Por quê? Quando eu Fabiane, tive a alteração da minha primeira proteinúria, eu estava com 26 semanas. Então, com 26 semanas, eu acabei fazendo a dose do corticoide. Eu fui internada na HO Papari com 32 semanas. Então, no meu internamento, fizeram uma dose de resgate do corticoide. Então, meu filho, em parte respiratória, ele não teve intercorrência nenhuma. Então, ele teve um bom amadurecimento. Então, a conduta é individualizada, dependendo da idade gestacional, do quadro clínico da paciente, que foi feita a primeira dose do corticoide, ok? Essa é a recomendação da literatura. Qual é a finalidade do corticoide? Diminuir a angústia respiratória, diminuir as hemorragias interventriculares, diminuir o risco de enterocolite necrotizante, diminuindo o tempo de admissão da UTI. O gasto em UTI de um recém-nascido é muito mais de R$ 1.500, R$ 2.000 por dia. Então, onera o sistema público, onera os planos de saúde. E aí as infecções, né? Diminui esse risco de alterações nas primeiras 48 horas de vida desse recém-nascido, diminuindo a possibilidade de morte. São duas medicações padronizadas, ou a betametasona ou a dexametasona, sendo que a beta ela tem uma superioridade melhor em relação à dexa em atuação na produção de surfactante, né? E diminuir esse colabalamento desses alvéolos. Então, 12 miligramas intramuscular de 24 a 24 horas. Então, normalmente, se você prescreve para casa, primeira dose dia 10 às 10 horas da manhã, segunda dose dia 11 às 10 horas da manhã. Então, deixa bem claro intramuscular a forma de aplicação da medicação para aquela paciente. Streptococcus beta-hemolíticos do grupo B.
Então, se a paciente tem um risco, se ela não fez a cultura da secreção vaginal e anal daquele SUAB, aí ela vai fazer o uso do antibiótico. Então, o Streptococcus é um corpo gram-positivo, ele coloniza o trato genital e gastrointestinal e aumenta o risco de transmissão no parto. Então, é importante que você faça um SUAB único, primeira secreção vaginal e a segunda anal, mais ou menos introduzindo a cada 2 centímetros da entrada do ânus. E a idade gestacional, para a gente estar avaliando isso daqui, é entre 35 e 37 semanas. Então, se a paciente entrou em trabalho de parto prematuro, que é antes de 37 semanas, e não fez o SUAB, se ela não tem essa cultura, você vai fazer o uso do antibiótico, a ampicilina, 2 gramas de ataque e 1 grama EV de 4 em 4 horas até o parto, ou completando 7 dias. Mas se a paciente fez a cultura e deu negativa, não há necessidade de você introduzir o antibiótico, ok? Então, nossos pacientes no Hospital do Oeste acaba que, vamos dizer, 99% não tiveram a oportunidade de fazer a cultura. Então, o que acontece? A gente acaba prescrevendo a ampicilina e mantendo ali, ok? Mas a medicação de escolha seria a penicilina Z-benzatina, 5 milhões EV, de ataque 2,5 milhões de 4 em 4 horas até o parto. Depois a ampicilina, a cefazolina e a clindamicina. Então, são as medicações de escolha. O sulfato de magnésio. Então, como eu tenho falado, ele vai reduzir a paralisia cerebral, diminuir o risco de convulsões, de complicações neurológicas. Então, ele é importante ser realizado na idade gestacional de até 32 semanas. 32 semanas e 4 dias. Não tem respaldo na literatura. Então, é até 32 semanas mesmo, tá? Ele a dose vai ser de 4 a 6 gramas EV, você vai fazer a dose de ataque de 20 a 30 minutos e manutenção até o parto ou até 24 horas. Por que 24 horas? Vamos dizer que essa paciente chegou em iminência de trabalho de parto prematuro e você fez o sulfato de magnésio e ela não evoluiu para o parto, você pode deixar ele até 24 horas. O ideal é que esse sulfato ele seja realizado até 4 horas antes do parto. Então, eu tenho uma paciente que eu indiquei cesariana com 32 semanas por oligoâmnio. Então, eu vou fazer o sulfato e só vou fazer a cesariana dela daqui a 4 horas. Então, que ele tenha pelo menos corrido 4 horas de infusão, ok? Qual é o manejo do trabalho de parto? Então, quais são os protocolos? Resumo da aula do que eu falei até o momento. Diagnosticar aquele feto, se ele tem uma situação tranquilizadora, então fazer uma cardiotopografia, rastrear se aquela paciente tem alguma contraindicação ao uso do tocolítico, de inibir o trabalho de parto prematuro, aplicar o protocolo de inibição de acordo com a classe medicamentosa disponível na sua unidade hospitalar e a sua experiência como médico em relação à medicação, utilizar o corticoide se a idade gestacional for até 34 semanas e utilizar o sulfato de magnésio se a idade gestacional for até 32. Usar o antibiótico para a profilaxia do Streptococcus pseudoembolítico e promover assistência ao parto. O parto é analgesia epidural, evitar a sedação para que aquele recém-nascido não fique sedado em decorrência do efeito da medicação anestésica.
Incisão uterina, se muito precoce, T invertido. Então, normalmente a incisão uterina, ela é aqui, meu corpo é o útero. Seria aqui a incisão chamada de Fanny Child. Quando eu tenho um feto muito prematuro, 800 gramas, 700 gramas, só em colocar a mão nele ali para tirar, eu aumento o risco de tocotraumatismo. Tocotraumatismo é aquele neném ficar roxo. E aí ele vai ali naquela área de roxo desencadear a cascata de consumo, pode evoluir para necrose, ferimentos graves. Então a gente faz o chamado corta aqui e T invertido. Então aumentar aquela incisão para tirar aquele feto com menos risco de traumatismo. Se for um parto normal, fazer saída menos traumática. Então lá o Rezende, o Papa da Obstetrícia, ele falava que um parto prematuro a gente teria que fazer episiotomia bilateral. Hoje, em questão do parto humanizado, nem se realiza episiotomia. Então a gente vai realizar a episiotomia se a gente observar que na saída, no desprendimento do colo cefálico, há uma resistência ali das camadas de pele e musculatura materna. Aí é indicada a episiotomia, senão não é indicado, tá? Atenção aos cuidados térmicos. Então, quando tem um feto abaixo de 1,5 kg, 1,5 kg, normalmente pega aquele papel insufilme, papel plástico de cozinha, nasceu, o pediatra secou, vai envolver o nenenzinho mó bonitinho mesmo. Envolve naquele saco, vai fazer toda a proteção, evitar as perdas de temperatura. E o obstetra vai ter que operar sem ar-condicionado em sala, tá? Então, diminuir as perdas de temperatura, melhorando, né, o bem-estar daquele recém-nascido. Conduta na periviabilidade. O que é chamado de periviabilidade? É a idade gestacional onde a vida é possível. Então, a literatura, ela coloca o seguinte, que o limite da viabilidade ocorre entre 20 e 25 semanas. Então, o ideal no nosso hospital é que a nossa idade gestacional fosse acima de 28 semanas. Mas se eu chegar com uma paciente com uma idade gestacional menor que 23, não é recomendado o uso do corticoide, não é recomendado inibir o trabalho de parto e não é recomendado o uso do sulfato de magnésio e não deve fazer a ressuscitação neonatal. A gente vai dar o conforto materno, familiar e fetal. E, infelizmente, a gente vai assistir o óbito quando aquele parto ocorrer. Porque é uma idade gestacional extrema e que todos os órgãos eles não estão suficientes, prontos para nascer. Então, você tem maior risco de complicações tardias. Entre 23 e 24, vocês verem que o limite é mínimo, né? Ele já começa a fazer tudo. Então, tudo que a paciente tem direito, tudo que aquela gestação tem direito, você já vai ter que fazer. Então, o uso do corticoide, tocolítico, sulfato de magnésio. O difícil é que às vezes nasce aqui com 23, 24 e acaba evoluindo para óbito e acaba tomando a vaga, permanece na neonatologia há algum tempo e toma a vaga de outro neném. Mas é um direito que a paciente tem da gente lutar para a vida dela, a vida daquele feto dela, tá? Então, acima de 23, 24 semanas, você vai estar fazendo aqui todas as recomendações. Isso daqui é importante porque a gente já teve pacientes que chegaram no Hospital do Oeste para fazer cerclagem com 24, já com bolsa protusa na vagina, permaneceu em repouso, uso de sonda, andando quase nada, e nasceu com 27 semanas e os nenéns estão vivos, tá? Então, essa conduta expectante de estar presente, controle infeccioso, ultrassonografia, é importante porque pode evoluir para uma gestação que dá certo, tá?
Então, o protocolo é a mesma repetição, diagnóstico, fazer exames de hemograma, urina, urocultura, o SUAP para avaliar a infecção do estreptos. A RAPS triase contraindicações para determinação do trabalho de parto. A topólise até 34, corticoide até 34, sulfato de magnésio até 32. Fazer uso de antibiótico e assistir ao parto. Ok? Estão cansados? Querem 15 minutos? Ou pode prosseguir? Essa pergunta nunca vai ser outra resposta. Mas tudo bem, então vou dar 15 minutos para vocês. O próximo assunto são 49 slides.